tudo certo com vocês? Hoje a gente vai fazer a questão 14, caiu na SpaceX do ano de 2020. Essa questão ela exige uma interpretação da geometria espacial muito intensa, então eu quero que vocês fiquem comigo para acompanhar o meu raciocínio, beleza? Bora lá! Dado o triângulo equilátero MNP de lado X e a reta R que passa pelo vértice M e é paralela ao lado NP, o volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo em torno da reta R é igual a... Então, cara, primeira coisa, é uma questão que você precisa entender o que está acontecendo a partir do movimento de um triângulo equilátero. Então, a primeira coisa que você vai fazer é desenhar, gente. Isso eu falei lá naquele vídeo que eu falei sobre interpretação de questões. Como é que a gente pode interpretar questões de matemática? Eu vou colocar, inclusive, aqui no iCard se você quiser assistir depois. Então, eu vou desenhar para entender o que está acontecendo. Vou ter que desenhar aqui mal e porcamente, mas depois eu vou trazer um desenho melhor que eu já deixei preparado. Então, a gente tem um triângulo aqui, que ele é equilátero, não vai ficar muito equilátero no meu desenho. Mas eu espero que depois vocês entendam. Então, vamos lá. Eita, ficou zero equilátero, ficou nem um triângulo, né? Mas finge que é um triângulo. Aqui a gente tem o vértice M, beleza? A gente também tem aqui o N e o P. Aí ele fala que a reta R passa pelo vértice M. Então, a gente tem uma reta que passa por esse vértice aqui, tá? E essa reta é paralelo a esse lado NP. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai rotacionar esse triângulo equilátero em torno da reta R, que é essa reta. E ele pergunta o que vai acontecer, né? O volume. Pensa comigo, eu vou rotacionar só para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui. Ó, a gente tem isso aqui e tem isso aqui. Aí desse lado aqui, quando a gente rotacionar, vai ficar mais ou menos assim, né? Só para, enfim, entender o que está acontecendo. Olha que figura que a gente mostrou, galera. Essa grandona aqui é um cilindro, tá vendo? Quando a gente rotaciona, é esse cara aqui grandão, tudo, é um cilindro. Esse cara aqui, ó, é o quê? É um cone. E esse cara aqui é o quê? É um cone. Para eu descobrir essa área que eu vou colocar aqui em coralzinho, o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que descobrir a área do cilindro, que é tudo, e tenho que tirar essa área desse cone e essa área desse cone aqui de baixo. Então, para eu fazer o que eu quero, o volume dos sólidos que eu quero, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o volume do cilindro e vou tirar de 2 vezes o volume do cone, que são esses cones aqui e esse cone aqui. E aí sim, eu descubro o volume que eu quero de fato. Entendeu agora o problema? Já consegui saber que conta que eu tenho que fazer? Agora a gente vai começar a conversar. Vou botar outra figura aqui para facilitar um pouquinho os cálculos. Pronto, coloquei essa imagem aqui que está bem melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o volume desse cilindro aqui. Vou tirar o volume desse aqui e desse aqui. Vamos pensar, do volume do cilindro, o que a gente tem, né? Como é que a gente calcula? É π vezes r ao quadrado vezes altura, beleza? A gente sabe que o raio do cilindro é o quê? É r. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar achar uma relação do raio do cilindro com a altura do triângulo equilátero. Porque pensa comigo, essa altura aqui vai ser o quê? Vai ser o próprio raio do cilindro. Carol, por que você vai deixar em função da altura do triângulo, né, de x, e não do raio? Porque a resposta está em função de x. Então, eu preciso deixar tudo em função de x, beleza? Então, vamos lá. Qual é a altura no triângulo equilátero? Vocês lembram da fórmula? A altura é raiz de 3 sobre 2 vezes o x. Carol, não lembrava disso. Vamos vir no nosso rascunho aqui. Triângulo equilátero, beleza? A gente tem que aqui é 60 graus, a gente tem a nossa altura e a gente sabe que aqui vai ser 30 graus, porque ela é bissetriz. A gente sabe que o lado aqui é x, certo? E esse cara aqui é o quê? É o triângulo egípcio. Se oposto a 90 é x, oposto a 60 é oposto a 90, raiz de 3 sobre 2. E oposto a 30 é L sobre 2, beleza? Você também podia tentar fazer por trigonometria e lembrar dessa forma. Tá, Carol? Então, agora você já sabe que a altura, que é o próprio raio, é raiz de 3 sobre 2x. Então, no lugar aqui, ó, o volume do cilindro vai ser π vezes o raio, que é a altura, que é raiz de 3 sobre 2 vezes x, beleza? E quem é a altura do cilindro, galera? A altura do cilindro, ó, é o próprio lado do triângulo, que é x. Então, pronto. Coloquei tudo em função de x.
E aí, como é que vai ficar? Ó? O volume do... esqueci do quadrado aqui. Vai ficar π vezes raiz de 3 ao quadrado é 3, né? X ao quadrado, vezes o x aqui de fora. E tudo isso sobre quê? Sobre 4, porque é 2 ao quadrado. Então, agora eu vou juntar esses caras aqui, o volume do cilindro vai ser, só para deixar mais bonitinho, né? 3π, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo sobre 4. E vou colocar aqui, o volume agora do cilindro eu já sei, que é 3π, x ao quadrado sobre 4. Agora falta descobrir o volume desse cone aqui. Então, vamos descobrir o volume do cone? Eu acho que eu vou colocar aqui sei lá, fiquei confusa. Deixa eu apagar aqui embaixo. Vamos fazer o volume do cone agora. Cone. O volume do cone, diferente do volume do cilindro, é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, beleza? Então, o volume vai ser 1/3 vezes o π. O raio é o próprio raio do cilindro, tá vendo? O raio do cone. Então, vai ser a mesma coisa, que é raiz de 3 sobre 2x ao quadrado, só que a altura do cone é metade da altura do cilindro, que vai ser x sobre 2, ou seja, x sobre 2. Agora, eu já vou colocar direto aqui para facilitar a minha vida. Melhor resolver antes, né? Para deixar aqui tudo organizadinho. Bora lá, galera. Então, vai ficar 1/3. Esse 1/3 eu posso juntar com esse ao quadrado e vai ficar 1/6. Porque vai ficar 3 vezes 2, que dá 6. O π eu vou deixar aqui, né, bonitinho. E aqui eu esqueci do ao quadrado de novo. E aqui, na verdade, eu botei ao quadrado aqui dentro, né? Ih, mó confusão. Vem comigo, porque é raio ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, beleza? 2 ao quadrado dá 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Isso tudo vezes x. O sobre 2 eu já juntei com 3 daqui. Então, agora eu vou simplificar esse 3 com esse 6 e aqui embaixo vai dar 2. Então, eu já vou colocar aqui 2 vezes esse cara aqui todinho, que é, vou botar entre parênteses para facilitar, 1/2, beleza, vezes o π, vezes 1/4, vezes x ao cubo, porque x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Esse 2 eu posso simplificar com esse 2 daqui. Então, ficou aqui, desse lado, né, 3π, x ao quadrado sobre 4, menos, aqui vai ficar π sobre 4, porque aqui só sobrou π e aqui sobrou 4, vezes x ao cubo. Aqui eu coloquei x ao quadrado, gente, mas era x ao cubo, tá vendo? X ao cubo, tá? Agora, vamos pensar comigo. 3πx ao cubo sobre 4 menos πx ao cubo sobre 4 vai dar o quê, gente? Esses caras aqui são iguais, tá vendo? Isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu vou pegar 3 menos 1, que dá 2, e vou repetir aquele cara lá. 2x ao cubo sobre 4. Só que eu só consigo simplificar, tá vendo? Eu consigo simplificar o 2 com 4. Então, eu simplifico aqui e aqui, e vai ficar, eu apaguei o igual, né? Vai ficar πx ao cubo em cima sobre 2, que dá um gabarito, letra C. Questão confusa, né? Muita coisa, muito X, muito H, enfim. Se você ficou com alguma dúvida, é sério, não deixa passar. Me chama lá no Instagram. O meu Instagram é o seguinte, ó, vou colocar aqui em cima. É @carol.resolve. Todo dia eu recebo lá questões, coloco questões no meu Instagram e ajudo todo mundo que me manda mensagem. Beleza? Um beijo, até o próximo vídeo.